Você não acorda ansioso por acaso. E o que hoje você chama de ansiedade não começou agora, nem nasceu do excesso de pensamentos. Ela é um padrão antigo, silencioso, inteligente, um papel que a sua mente aprendeu a desempenhar muito antes de você ter palavras para explicar o que sentia. A maioria das pessoas acredita que a ansiedade é um defeito, algo que precisa ser combatido, controlado, eliminado. Mas essa é a pergunta errada. A pergunta certa é mais desconfortável e por isso mesmo transformadora. Quem você se tornou para sobreviver ao que viveu? Existe um arquétipo por trás da sua ansiedade. Um modelo invisível de funcionamento que organiza suas reações, antecipa ameaças, cria tensão antes mesmo que algo aconteça. Não é caos. É estrutura. Não é fraqueza. É adaptação. Quando você tenta apenas se acalmar, o padrão permanece intacto. Quando você tenta pensar positivo, ele se reorganiza. Porque a ansiedade não vive no pensamento consciente. Ela vive no papel que você assumiu diante do mundo, das pessoas e de si mesmo. Talvez você tenha aprendido a vigiar tudo. Talvez tenha aprendido a prever o pior para não ser surpreendido. Talvez tenha aprendido a se responsabilizar demais, a controlar demais, a sentir demais. E esse aprendizado se transformou em identidade. Você não percebe mais quando o arquétipo está no comando, porque ele soa como você. Este vídeo não é sobre aliviar sintomas. É sobre reconhecimento. É sobre olhar para dentro e perceber que aquilo que parece um problema é, na verdade, uma estratégia antiga que já não sabe quando parar. Quando você entende o arquétipo, algo muda. A ansiedade deixa de ser um monstro difuso e passa a ser um padrão observável. E aquilo que pode ser observado começa, pouco a pouco, a perder poder. Se você sente que está preso em ciclos que se repetem, que reage sempre do mesmo jeito, que vive em alerta mesmo quando nada está acontecendo, este é o ponto onde a clareza começa. Antes de perguntar por que você é ansioso, existe uma pergunta muito mais reveladora que quase ninguém faz. Não o que você sente, mas para que você sente. A ansiedade não surge do vazio. Ela cumpre uma função precisa dentro da sua vida psíquica. Em algum momento, sua mente aprendeu que estar em alerta era necessário. Não por escolha consciente, mas por adaptação. A ansiedade se tornou uma forma de proteção, uma maneira de antecipar o imprevisível, de reduzir riscos, de evitar dores que um dia foram reais. Ela não apareceu para te sabotar. Ela apareceu para te manter seguro. O problema começa quando essa função deixa de ser temporária e se transforma em papel fixo. Aquilo que era uma resposta pontual vira identidade. Você não percebe mais quando está reagindo ao presente ou apenas repetindo um padrão antigo. Tudo passa a ser interpretado pelo mesmo filtro. O corpo se prepara para perigos que já não existem, mas que parecem sempre iminentes. É por isso que lutar contra a ansiedade costuma falhar. Quando você tenta eliminá-la, a mente entende que o perigo ainda está ali. O sistema se fecha ainda mais. Quanto mais você combate, mais ele reforça o alerta. A ansiedade não se dissolve com o confronto direto. Ela se sustenta da ideia de ameaça. O verdadeiro ponto de virada não é o controle, é a compreensão. Quando você começa a enxergar a ansiedade como um papel aprendido, algo se desloca internamente. Você deixa de se confundir com ela. Pela primeira vez, surge uma pequena distância entre quem observa e o padrão que reage. Essa distância é sutil, mas poderosa. Porque tudo aquilo que pode ser visto deixa de ser absoluto. E é exatamente nesse espaço que o ciclo começa a se revelar. Um arquétipo de ansiedade não é um rótulo psicológico nem um diagnóstico. É uma posição interna. Um lugar que você passou a ocupar diante da vida. Ele define como você percebe o mundo antes mesmo de pensar sobre ele. Enquanto alguns aprenderam a avançar, outros aprenderam a vigiar. Enquanto alguns reagiram atacando, outros sobreviveram antecipando. O arquétipo nasce quando a mente decide, de forma silenciosa, qual postura garante mais segurança. A partir daí, essa postura passa a organizar tudo. Emoções, decisões, expectativas, relações. Você não escolhe conscientemente esse papel. Ele se instala quando a mente entende que relaxar custa caro, que confiar é arriscado, que baixar a guarda pode gerar perda. Então o arquétipo assume o comando e passa a funcionar como um operador invisível. Ele não pergunta, ele reage. Por isso a ansiedade parece tão pessoal. Ela fala com a sua voz.
ela usa sua lógica. Ela se apresenta como intuição, responsabilidade, cuidado excessivo. Você acredita que está apenas sendo prudente, quando na verdade está obedecendo a um papel antigo que nunca foi questionado. O arquétipo não quer te machucar. Ele quer manter coerência. Quer garantir que você continue sendo quem aprendeu a ser para sobreviver. O problema é que o mundo muda, mas o papel permanece. E aquilo que um dia protegeu começa a limitar. Quando você entende que existe um papel em ação, algo essencial acontece. Você para de perguntar o que há de errado com você e começa a perguntar quem está no controle agora. Essa mudança de pergunta muda tudo. Todo arquétipo nasce em um momento específico, mas raramente em um grande evento. Ele se forma na repetição, em pequenas experiências onde a mente percebe que algo precisa ser controlado, previsto ou evitado para que você se sinta seguro. Não é sobre trauma explícito, é sobre clima emocional. Situações em que o silêncio pesava, em que errar custava caro, em que emoções não encontravam espaço. Aos poucos, sua mente aprende uma regra simples: não relaxe, observe tudo, antecipe, prepare-se. Esse aprendizado acontece cedo, quando você ainda não tem escolha nem linguagem para nomear o que sente. O corpo aprende antes da consciência, e o que o corpo aprende, ele não esquece facilmente. A tensão se torna familiar, o alerta vira padrão. Por isso, hoje, mesmo em ambientes seguros, algo dentro de você permanece atento. Como se estivesse esperando o momento em que tudo vai desmoronar. Não porque o perigo esteja ali, mas porque um dia ele esteve. O arquétipo não vive no presente, ele vive na memória emocional. Você não percebe o momento exato em que o papel se formou, mas percebe o resultado, a dificuldade de desligar, a sensação de que sempre há algo a resolver, a impressão de que descansar é irresponsável. Tudo isso não é falha de caráter, é condicionamento. Quando você reconhece que esse papel foi aprendido, algo importante acontece. Aquilo que foi aprendido pode ser revisto, e o ciclo começa a perder a aparência de destino. O ciclo da ansiedade se mantém porque ele oferece alívio imediato, mesmo cobrando um preço alto depois. Esse é o detalhe que quase ninguém percebe enquanto está preso dentro dele. A ansiedade não apenas incomoda, ela também tranquiliza por alguns instantes. O pensamento acelerado cria a sensação de controle. A antecipação reduz a surpresa. A preocupação dá a ilusão de preparo. Cada vez que você imagina cenários, revisa decisões ou se mantém em alerta, o sistema interno interpreta isso como ação. E a ação gera alívio temporário. Logo depois, o corpo paga a conta. Cansaço, tensão, irritação, exaustão mental. Mas o cérebro não registra o custo. Ele registra o alívio que veio antes. E é assim que o ciclo se fecha. Pensar demais vira a solução para o desconforto que o próprio pensamento excessivo criou. Por isso a ansiedade se repete. Não porque você seja fraco, mas porque o padrão funciona dentro da lógica do cérebro. Ele recompensa o comportamento que reduz o medo no curto prazo, mesmo que isso amplifique o sofrimento no longo prazo. Enquanto você tenta se livrar da ansiedade, o sistema continua oferecendo a mesma estratégia. Antecipar, controlar, vigiar. É o único caminho que ele conhece. Não há malícia nisso. Há condicionamento. Quando você percebe que o ciclo se sustenta por esse mecanismo simples, algo se abre. Você entende que não está falhando. Está apenas repetindo uma solução antiga para um problema que já mudou. Existe um ganho silencioso que mantém o arquétipo ativo, mesmo quando ele machuca. A ansiedade protege algo que você talvez nunca tenha questionado. Ela preserva uma imagem de si mesmo. Aquele que se importa, que prevê, que não falha, que não relaxa demais porque sabe que o mundo pode cobrar a qualquer momento. Quando você vive em alerta, sente que está fazendo sua parte, que está sendo responsável, que está evitando erros. A ansiedade passa a funcionar como uma prova interna de valor. Se você se preocupa, então você se importa. Se você antecipa, então você é competente. Sem perceber, o arquétipo se liga à sua identidade. É por isso que a ideia de não ser ansioso pode causar desconforto. Quem você seria sem esse papel? Alguém menos atento? Menos preparado? Menos necessário? A mente prefere manter o sofrimento conhecido a enfrentar o vazio de uma identidade
que ainda não foi construída. O arquétipo não protege apenas contra perigos externos. Ele protege contra o medo de perder relevância, controle, pertencimento. Ele mantém você ocupado, tenso, mas funcional, dentro de um modelo antigo de valor pessoal. Quando você reconhece esse ganho oculto, algo profundo acontece. A ansiedade deixa de ser apenas um sintoma e passa a ser uma negociação interna. Um acordo silencioso entre segurança e liberdade. E toda vez que um acordo se torna consciente, ele pode ser renegociado. O arquétipo da ansiedade não se manifesta apenas nos momentos de crise. Ele se infiltra nas decisões pequenas, quase invisíveis, que moldam o seu dia. Naquilo que você evita, no tempo que você adia, no excesso de preparo para situações simples. Você revisa mensagens antes de enviar. Repassa mentalmente conversas que ainda não aconteceram. Adia escolhas esperando a certeza que nunca chega. Tudo isso parece prudência, mas é o arquétipo mantendo o controle do terreno. Essas microdecisões criam uma vida estreita, não por falta de capacidade, mas por excesso de vigilância. O mundo passa a ser vivido mais na cabeça do que na experiência direta. Você pensa sobre agir, mas age menos do que imagina. Com o tempo, essa postura gera frustração silenciosa. A sensação de estar sempre ocupado, mas raramente avançando. O corpo se cansa, a mente se irrita, e o ciclo se reforça. Quanto mais você sente que não anda, mais tenta controlar. Quanto mais controla, menos anda. O mais perigoso nesse processo é a normalização. Você passa a acreditar que esse é simplesmente o seu jeito de ser. Que viver tenso é sinal de maturidade. Que relaxar é imprudência. Quando você começa a enxergar essas pequenas escolhas como manifestações do arquétipo, algo se rompe. Você percebe que não está reagindo à realidade, mas a um roteiro antigo que se repete em silêncio. Existe um erro sutil que mantém o ciclo vivo: tentar vencer a ansiedade pela força. Controlar pensamentos, suprimir sensações, se obrigar a funcionar como se nada estivesse acontecendo. Essa estratégia parece lógica, mas ela alimenta exatamente o papel que você tenta abandonar. O arquétipo se fortalece quando você se confunde com ele. Quando acredita que cada alerta é verdade, cada medo é sinal, cada tensão é aviso. Lutar contra a ansiedade sem questionar o papel apenas reforça a ideia de que algo precisa ser contido. O sistema entende isso como confirmação de perigo. A mudança real começa quando você deixa de discutir com o conteúdo e passa a observar a posição. Não o que a ansiedade diz, mas de onde ela fala. Você percebe que existe um ponto em você que observa o medo sem ser engolido por ele. Esse ponto sempre esteve ali, mas foi ignorado. Nesse momento, algo se desloca. A ansiedade ainda aparece, mas não ocupa mais o centro. Ela perde o poder de comando e passa a ser um sinal de um papel ativado, não de uma realidade absoluta. Você não tenta mais calar o padrão. Você o reconhece. Reconhecimento não é passividade, é lucidez. É a capacidade de dizer internamente: isso é o arquétipo em ação, não o todo de quem eu sou. E quando essa frase se torna viva, o ciclo começa a enfraquecer. O primeiro rompimento do ciclo não acontece quando a ansiedade desaparece, mas quando você a vê se formando. Antes do pensamento acelerar. Antes do corpo tensionar por completo. Existe um instante breve em que o papel começa a assumir o comando. Nesse ponto, algo diferente é possível. Não reagir automaticamente. Não seguir o impulso de antecipar, controlar ou fugir. Apenas perceber. Essa percepção muda a dinâmica interna, porque o arquétipo depende da inconsciência para operar. Quando você nota o início do padrão, você deixa de ser arrastado por ele. Não é um grande gesto, nem uma técnica elaborada. É um deslocamento interno. Você permanece presente enquanto a antiga estratégia tenta se impor. Esse momento é desconfortável, porque rompe a familiaridade. A ansiedade sempre ofereceu direção, mesmo que custasse caro. Quando você não a segue, surge um vazio breve. E é nesse vazio que o ciclo começa a se dissolver. Você não precisa vencer o arquétipo. Precisa deixá-lo sem palco, sem reação automática, sem identificação imediata. O padrão enfraquece quando não encontra o comportamento que o alimenta. Essa é a primeira liberdade real. Não a ausência de ansiedade, mas a ausência de submissão. A clareza de perceber que você pode estar presente sem obedecer ao papel que um dia foi necessário, mas que hoje já não define quem você é. Você nunca esteve quebrado.
O que aconteceu foi mais simples e mais humano. Você aprendeu cedo demais a ocupar um papel que fez sentido por muito tempo. E como todo papel aprendido cedo, ele se tornou invisível. A ansiedade não é quem você é. É uma função que assumiu espaço demais. Um arquétipo que confundiu utilidade com identidade. Quando você acredita que ele é você, o ciclo se fecha. Quando você percebe que ele é apenas uma parte, o ciclo começa a se abrir. Clareza não é eliminar o medo. É não permitir que ele decida por você. É reconhecer quando o antigo roteiro tenta se impor e escolher, conscientemente, não segui-lo. Esse é o verdadeiro amadurecimento emocional. Não a ausência de tensão, mas a presença de consciência. A partir daqui, algo muda silenciosamente. Você começa a agir sem precisar de garantia total. Começa a descansar sem culpa. Começa a viver sem vigiar cada passo. Não porque o mundo se tornou seguro, mas porque você deixou de viver apenas a partir do papel que um dia precisou te proteger. O arquétipo perde força quando não define mais o centro da sua identidade. Ele pode até aparecer, mas já não governa. Já não dita o ritmo da sua vida. E nesse ponto, a ansiedade deixa de ser um ciclo inevitável e se torna apenas um sinal de algo que você agora sabe reconhecer. A consciência não apaga o passado, mas devolve o comando ao presente. Existe um momento silencioso em que tudo se reorganiza por dentro. Não é explosivo, não é dramático, não é visível para ninguém além de você. É o momento em que a consciência deixa de ser apenas entendimento intelectual e passa a ser posição interna. Você começa a perceber que não precisa mais provar vigilância para existir, que não precisa antecipar tudo para estar seguro, que não precisa viver em alerta para ser responsável. O arquétipo pode até surgir, mas já não encontra a mesma adesão. Ele fala, mas não comanda. Esse é o verdadeiro fim do ciclo. Não quando a ansiedade some, mas quando ela deixa de definir quem você é. Quando você percebe que pode sentir tensão sem se tornar tensão. Pensar sem se perder no pensamento. Agir sem exigir garantias absolutas. A vida se amplia nesse ponto. Não porque os desafios desaparecem, mas porque você deixa de enfrentá-los a partir de um papel antigo. Você age a partir de presença, não de medo aprendido. A experiência volta para o corpo, para o agora, para o real. O arquétipo cumpriu sua função. Ele não precisa ser destruído. Precisa ser recolocado no lugar certo, como um mecanismo que um dia foi útil, mas que hoje já não governa sua identidade. Quando isso acontece, a ansiedade perde o caráter de sentença e se torna apenas informação. E você, pela primeira vez, não vive mais preso a um ciclo. Vive a partir de escolha, clareza e autoconsciência. Se esse reconhecimento aconteceu em você, então algo essencial já começou a mudar.